A Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. Saiu uma pesquisa da Atlas Intel para a Bloomberg News que revelou algumas coisas interessantes para a gente analisar. Uma delas é que a volta de Donald Trump à Casa Branca dividiu a América Latina. Mais de 43% dos entrevistados no México disseram que esse resultado é negativo ou muito negativo. Mas, aqui no Brasil, mais da metade dos brasileiros, cerca de 52%, responderam positivamente à vitória do americano, indicando aí polarização nas visões políticas locais. Outro dado que essa pesquisa trouxe, que é interessante também, é o ganho da popularidade de Milei, isso por conta de sinais de recuperação econômica na Argentina. E não é só isso, tá? Essa pesquisa trouxe algumas coisas aí pra gente conversar hoje. Além disso, a pesquisa nos traz atualizações sobre a aprovação do governo Lula. E aí, cresceu? Diminuiu? A gente vai ver isso hoje. Também vamos falar sobre como as empresas chinesas de tecnologia estão perdendo a corrida global de inteligência artificial. Mas e aí, China? Estamos competindo? Como é que é isso aí? Você compete pra ganhar? Como que é pra você essa história? Isso é meses de apresentação de podcast, é muita experiência. Antes de começar, eu queria lembrar de colocar aqui nos comentários a música que tocou antes do episódio começar, para atualizar a nossa playlist A Trilha do Dia, que inclusive você acessa aqui no link que está na descrição. E também, eu vou apelar aqui para a musiquinha do gato de novo. Por favor, entre no nosso perfil aqui do Spotify e avalie o nosso podcast. Tem um sinal de estrelinha lá que você clica e você consegue avaliar. E também nos sigam aqui no Spotify, porque isso ajuda muito a gente. Inclusive, se a Estratégia do Dia aparecer no seu retrospectivo do Spotify, por favor, marque a Bloomberg Linha e me marque. O meu user no Instagram é @alanblancos, Alan com L só, Blancos no plural. E é isso, por favor, fique à vontade em marcar a gente. Este episódio de Estratégia do Dia é oferecido por Sankhya. A Sankhya oferece a melhor solução de gestão para o seu negócio. Da operação à gestão, a Sankhya integra os processos da empresa de forma inteligente, com segurança e eficiência, impulsionando a inovação e os resultados de seus clientes. Acesse www.sankhya.com.br e saiba mais. Sankhya, a melhor solução de gestão para o seu negócio. Bora falar da pesquisa que eu comentei aqui no começo. Bom, segundo ela, no Brasil, mais de 36% dos entrevistados têm uma visão negativa ou muito negativa da vitória de Donald Trump. Cerca de 39% disseram que a vitória dele vai fortalecer grupos antidemocráticos na maior economia da América Latina. Esse desconforto contrasta bem forte com a administração que Trump recebe logo abaixo do país. Na Argentina, onde o presidente Javier Milei se posicionou como um fervoroso apoiador de Trump, 46% dos entrevistados disseram que o novo governo americano vai ajudar sim na estabilidade econômica. Trump planeja uma grande reformulação política, incluindo deportações em massa de imigrantes sem documentos, imposição de tarifas a parceiros comerciais e retirada dos Estados Unidos dos esforços internacionais para combater mudanças climáticas. Suas posições já alimentam tensões com vizinhos e oponentes ideológicos, como é o caso do presidente de um país aí chamado Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, porém, contudo, mais da metade dos brasileiros responderam positivamente à vitória do americano, indicando aí polarização nas visões políticas locais. No Chile, a pesquisa descobriu que 38% viam sua vitória como muito positiva, enquanto quase metade acha que uma presidência de Trump vai ter impacto positivo na política local. Já na Colômbia, mais de 60% descreveram a vitória de Trump como muito positiva ou positiva. E outra coisa que essa pesquisa nos trouxe é o índice de aprovação do presidente da Argentina, Javier Milei, que, acredite ou não, se recuperou no último mês, enquanto a economia mostrou sinais de recuperação e a inflação também esfriou para o seu ponto mais baixo em quase 3 anos. A aprovação dos argentinos em relação ao governo subiu para cerca de 47% em novembro, isso em comparação com 43% no mês anterior, de acordo com a Latam Pulse, que é uma pesquisa realizada pela Atlas Intel para Bloomberg News. E eu acredito que Milei vai ter uma ótima noite de sono hoje porque essa pesquisa trouxe boas notícias para o seu governo, ainda mais no momento em que ele termina o seu primeiro ano de cargo e mostra que os argentinos que aprovam sua administração superam aqueles que reprovam. Nos últimos meses, os principais indicadores econômicos melhoraram no país e a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos aumentou a esperança da Argentina de receber aquela ajuda internacional do FMI que eles tanto precisam. Vale lembrar que no início de outubro, a popularidade de Milei tinha sido fortemente abalada por um protesto nacional em massa contra os seus cortes de gastos nas universidades públicas, o que é um ponto de orgulho na segunda maior economia da América do Sul. E vamos combinar que não tem ressentimento que dure depois de algumas vitórias econômicas, né? Porque essa história parece sim ter se revertido consideravelmente.
embora o apoio entre os graduados universitários continue mais baixo. E agora vamos para o ponto que mais importa, né? Nada melhor do que falar do nosso próprio governo, da nossa própria situação. Essa pesquisa também trouxe dados sobre a aprovação do governo do presidente Lula. E o que ela revela é que a aprovação de Lula está em queda. E isso ainda apesar da resiliência da economia. A aprovação de Lula caiu mais de 3,5 pontos percentuais para 47,1% em novembro. Isso em relação ao mês anterior, de acordo com a Latam Pulse. Aproximadamente a mesma parcela de brasileiros, de 47,3%, disse que não aprova o presidente, o que significa que sua aprovação líquida caiu 5 pontos em relação a outubro. E vale lembrar que o Brasil voltou a crescer além das expectativas no terceiro trimestre, em um contexto de forte demanda doméstica, desemprego em níveis recordes e aumento dos salários. Mas, apesar disso tudo, os brasileiros, nós, estamos, no entanto, cada vez mais pessimistas, segundo a pesquisa. 47% acham que a economia está ruim, contra 29% que dizem que está boa. Uma diferença aí que aumentou 8 pontos. E o percentual daqueles que acham que a economia vai piorar nos próximos 6 meses atingiu 43%, contra 34% que acham que vai melhorar. E isso é uma reversão acentuada em relação a outubro. E bora falar da China mais uma vez, enquanto eu me semi-preparo para ir para a confraternização da empresa. As principais ações de tecnologia da China ficaram para trás no frenesi global deste ano em relação à inteligência artificial, e a falta de demanda para o uso real de IA, juntamente com as pressões geopolíticas, torna improvável que elas possam lucrar tão cedo. O Nasdaq 100 subiu cerca de 78% desde que o ChatGPT foi lançado há 2 anos, em comparação com o ganho de 16% do Hang Seng Tech Index. O baixo desempenho reflete o pessimismo dos investidores em relação aos esforços de revitalização econômica da China, além das preocupações com a monetização e as proibições comerciais. A última temporada de lucros decepcionou, e nem o recente estímulo de Pequim nem a euforia da IA ainda oferecem muita vantagem. O presidente da Tencent, Martin Lau, disse que os negócios de computação em nuvem da empresa não vão explodir com a demanda de IA da mesma forma que aconteceu com seus pares norte-americanos. Isso já que os clientes chineses simplesmente não estão gastando muito com a tecnologia. Tá, mas o que explica esse parâmetro tão alto dos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos estão se dando tão bem com a inteligência artificial? Bom, vale lembrar que o maior impulsionador dos enormes ganhos nas ações de tecnologia dos Estados Unidos tem sido a Nvidia, que, vamos combinar, é o rolo compressor de IA com o qual a China tem pouca chance de rivalizar no curto prazo. Embora as restrições mais recentes do governo Biden às exportações de tecnologia não cheguem perto das ameaças anteriores, o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou uma postura de linha dura contra a China, mas seus planos ainda não foram definidos. E a gente tem falado recentemente bastante sobre esses boicotes, essas ações de Donald Trump contra a China, então aqueles que acompanham a gente estão bem informados. Enquanto isso, os pioneiros de internet na China estão se recuperando do impacto da fraca demanda dos consumidores e da concorrência acirrada em suas operações de comércio eletrônico e jogos. Os negócios de IA estão proporcionando pouco conforto, isso já que o país está atrasado aí na adoção da nova tecnologia. Já a receita da nuvem para o trimestre de setembro aumentou 11% em relação ao ano anterior na Baidu e 7% na Alibaba em meio à lentidão dos negócios relacionados à IA. Isso se compara aí com um crescimento de mais de 30% na Azure da Microsoft e um ganho de quase 20% na AWS da Amazon. E essas restrições comerciais dos Estados Unidos, e segundo essas empresas, as restrições comerciais dos Estados Unidos não vão parar eles tão cedo. A Baidu e a Tencent disseram no ano passado que tem chips suficientes para treinar seus grandes modelos de linguagem em um futuro próximo. No entanto, a monetização das operações de IA tem sido um desafio importante aí para elas. O Alibaba, a Tencent e os concorrentes apoiados pelo Estado estão envolvidos em uma longa guerra de preços para atrair clientes de nuvem que estão relutantes em gastar. Os resultados recentes do Baidu mostraram que o conteúdo de pesquisa alimentado por IA não está conseguindo impulsionar as vendas de publicidade. Ao contrário de seus pares norte-americanos, o setor de tecnologia da China não tem um setor de software empresarial maduro que esteja correndo para incorporar a IA, nem muitas startups aí consumindo poder de computação da nuvem, disse Daisy Lee, gerente de fundos da EFG Asset Management. Claude, da Janus Henderson, que investe em ações chinesas de tecnologia há cerca de 20 anos, diz assim, na China, acho que a história da internet está apenas amadurecendo, o que significa uma perspectiva de crescimento menor. Não há muito crescimento e há muitos participantes tentando obter esse crescimento. Portanto, esse não é o melhor cenário para investir.
E para ler os comentários, Pedro diz assim, ó, ainda tem 5 membros do BTS em serviço militar. Será que o JK tá bem? Nunca vou perdoar ele por ter priorizado as rodovias e largar as ferrovias. Eu não sei do que você tá falando, mas achei interessante sua opinião. Luiz Asdrubal diz assim, curioso pra saber qual podcast evitar. Luiz, eu tô achando que cada pessoa tá falando de um podcast diferente, viu? Eu não sei, eu espero que sim. Não sendo o nosso aqui, tá ótimo. Guilherme Limone diz assim, ó, pelo jeito, quanto mais o Trump fala em proteger os Estados Unidos, mais aumenta o poder e influência da China. Make China Great Again. Dorati diz assim, bom dia, tava ansiosa para ouvir falar sobre a Coreia do Sul. Com certeza todas essas ações mexeriam com a economia do país. E aqui tocou Official da Lehigh, que também é coreana. Karina Decanil diz assim, Decanil, eu sempre ouço você dirigindo e nunca consigo comentar. Ah, tá, você ouve enquanto você dirige, não enquanto eu dirijo. Hoje de casa eu voltei no anterior só para descobrir o tal do podcast. A fofoca edifica e une, primola. Sou fã de vocês desde amanhã. Fala sobre as repercussões econômicas para a cidade em grandes shows, aproveitando o boato da vinda da Lady Gaga. E diz que estava ouvindo Light My Love do Greta Van Fleet. Big beijo. Leonardo Felipe Arneiro diz assim, bom dia, Alan, não conhecia o Caminho Diário, eu prefiro escolher o que ouvir, mas fui olhar o histórico de comentários só para ver qual era o tal do podcast. Dúvida, logo que você assumiu a narração do podcast, você falava que você era o narrador do podcast, pelo menos por enquanto. Agora você deixou de ser interino e ficou responsável mais oficial? Boa analogia sobre o líder sul-coreano e apertar o botão vermelho para ver o que acontece. Sim, agora eu passei o período de teste, eu vou ficar com vocês aqui. Inclusive, daqui a pouco vai ter minha foto aí na capa do podcast. Olha só que coisa interessante. Daqui a mais ou menos uns 10 dias, eu esqueci já a data, eu vou no estúdio para tirar fotos. E não sei o que isso muda na nossa vida, mas é uma coisa interessante para contar. Ó, e Denis Marcelo diz assim, depois de olhar as mensagens de várias pessoas, eu tô começando a acreditar que cada pessoa tem um podcast que odeia, mas tá todo mundo pensando que tá falando do mesmo podcast. É o sentimento que eu também tô começando a ter. No começo eu tinha certeza que todo mundo tinha um podcast em comum, que não gostava, mas eu vi uma pessoa ou outra aí soltando nomes que estão começando a divergir. Então, é aquela história, não sendo nosso, tá ótimo. E Vitor Emanuel diz assim, na China pode não ter um botão para boicote aos Estados Unidos, mas os Estados Unidos têm um teclado RGB de 180 para boicote para todos os países. Ultimamente tá bem isso, ótima analogia. E 800 Eloy diz assim, vocês entraram na minha retrospectiva de podcast. Ó, você não tá vendo, mas eu tô fazendo aqui um coraçãozinho com os dedos. E pra finalizar, Vinícius SC diz assim, hoje tava tocando Wonderwall de Oasis. Gosto bastante da forma bem informal que conduz o podcast. Parabéns, jovem. Obrigado, Vinícius. Tamo junto. E é isso, muito obrigado pela audiência de vocês. Nos encontramos no próximo episódio e até logo. Tchau, tchau. Um big beijo.